Fala, senhores, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá ok? Estamos aí na nossa live de número 5, né? Então a gente já tá há 5 semanas caminhando junto nessa trajetória aí rumo à aprovação dos concursos públicos. E a minha missão é te ajudar na sua aprovação, tá ok? Minha missão aqui é passar toda a experiência que eu criei ao longo do tempo aí, tudo que eu utilizei de técnica para conseguir ser aprovado na minha prova do meu concurso, eu quero te ensinar, tá ok? E o tema da live de hoje não poderia ser melhor do que o tema. Como iniciar os meus estudos para PMGO, que é o nosso edital aberto aí, Polícia Militar do Estado de Goiás, né? Então, como iniciar? Professor, me explica aqui, como que eu posso iniciar? Professor, se você começasse hoje, com a experiência que você tem, se eu estivesse começando hoje, o que eu faria? Tudo isso eu vou te mostrar na aula de hoje, tá ok? O passo a passo que eu seguiria e que eu indico para todos os meus alunos, para todos os nossos alunos aqui no Instituto, tudo isso eu vou te ensinar na aula de hoje, tá ok? Beleza? Então vamos lá pro conteúdo, tá ok? Vamos lá então, senhores. Ó, deixa eu abrir aqui o arquivo do conteúdo pra gente ir comentando junto, né? Então vamos lá, como iniciar os estudos para PMGA, ou se você já iniciou, o que você pode fazer para potencializar, para aumentar, né, no caso aí, os seus resultados. Para quem tiver ao vivo aí, já dá o feedback de áudio e imagem, tá tudo ok, áudio, vocês estão copiando. Na última aula, o professor entrou, achou que tava ao vivo, nem tava ao vivo ainda, o professor ficou bizonhando, dando aula pra parede aqui. Depois que eu fui ver nos comentários lá que o pessoal tava falando, uai, cadê o professor, tal, sumiu, não chegou ainda, eu falei, nossa, tava offline. Mas aí a gente pegou e iniciou de novo, né? Então vamos lá, hoje acho que tá tudo ok, vocês me ajudam aí, beleza? Vamos lá então. Senhores, quero começar a nossa aula de hoje e vai ser espetacular a nossa aula de hoje. Eu vou te mostrar a planilha para você montar o seu plano de estudos. Eu vou te mostrar como que você pode montar o seu plano de estudo. Então, para você que não sabe nem por onde começar, hoje eu vou te entregar de mão beijada qual o plano de estudos que você deve utilizar. Além disso, eu vou te mostrar, vou dar uma breve pincelada, né? Porque a gente já teve aula específica de resolver questões. Eu vou te mostrar onde você pode pegar suas questões para resolver, tá ok? Tudo que você precisa para fazer o concurso da PMGO e para ser aprovado tá na aula de hoje. Então, você fica firme aí até o final da aula, porque cada conteúdo, cada segundo da aula de hoje é muito importante para sua aprovação e eu quero te ajudar hoje, tá ok? Então fica aí com a gente aí. Vamos lá então. O tripé da aprovação. Por que eu quero falar disso com você? Nossa aula vai ser da seguinte maneira. A gente vai passar uma parte mais conceitual para você entender mesmo quais os passos, o que você deve seguir para seguir firme nessa jornada sua aí. Depois dessa jornada sua, depois de você entender, né, o passo a passo, o tripé da aprovação que a gente vai passar aqui, né, que eu utilizei para ser aprovado, que eu utilizo com os meus alunos que já foram aprovados, a gente vai para a prática da coisa. Eu vou te mostrar onde que você vai encontrar os seus materiais, de que forma que você vai manusear os materiais lá para estudar, qual o momento correto de resolver questão, de fazer as revisões, que isso também é muito importante. Então tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje, tá ok? Então vamos lá. Tripé da aprovação. Por que tripé? Porque são 3 pilares. Como a câmera que está me filmando nesse momento tem um tripé. Se eu tirar algum dos pilares dessa câmera, ela vai cair, tá ok? Então é mais ou menos, essa é a base que a gente utiliza aqui. Para construir uma aprovação, após fazer a análise do que eu utilizei para conseguir ser aprovado, do que eu utilizo com os nossos alunos para que eles consigam ser aprovados, para os alunos que já foram aprovados, eu consegui sintetizar 3 pilares importantíssimos que todos esses alunos e até pesquisando outros concurseiros, outros concursados, né, que já estão trabalhando, amigos, PM já, policial civil, delegados, pesquisando, eu entendi que, juntando essa análise de informações, que existiam 3 coisas cruciais que eu chamo de pilares. Então, tripé da aprovação. E se você tiver essas 3 coisas, você pode conseguir ser aprovado mais rápido. Se você tiver faltando, com a falta, né, de algum desses elementos, desse tripé, algum desses pilares, não significa que você não vai ser aprovado, mas significa que a sua jornada, a sua caminhada vai ser muito mais árdua, né, muito mais complicada, tá ok? Então, se você seguir o passo a passo, para entender que você necessita desse tripé da aprovação, desses 3 pilares, se você desenvolver esses 3 pilares, eu tenho certeza que você vai encurtar muito o seu caminho até a aprovação. E eu tenho certeza que você quer ser aprovado o mais rápido possível, né? Mudar de vida, conquistar a sua estabilidade, né? E todos os benefícios que todo mundo está acostumado aí e quer, né? Então vamos lá. Do que é composto esse tripé então? São de 3 fatores. O porquê,
o como e o que, tá ok? Então vamos caminhando na aula aqui junto comigo. Hoje eu deixei o material mais resumido, mais pronto pra gente dar uma aula mais breve, tá ok? Na próxima a gente constrói passo a passo junto. Então vamos lá, ó, presta atenção. Por quê? É necessário em primeiro lugar que você entenda o porquê, qual que é o motivo de você estar querendo prestar esse concurso. Professor, mas como assim? Que papo é esse? É importante, calma, vamos falar disso que é muito importante. É necessário que você saiba o porquê que você quer fazer esse concurso, porque se você não tiver nem o porquê na sua cabeça, se você não tiver definido aí o porquê, a gente não consegue nem sair do lugar. Você não consegue trabalhar sem um motivo. Se você estiver fazendo algum serviço, imagina que você vai fazer um serviço aí na sua casa. Aí você começa a executar alguma coisa, você não sabe nem o porquê. Geralmente quando, por exemplo, você vai arrumar o jardim, vai lavar o carro, é porque o seu carro tá sujo. Mas beleza, o carro tá sujo, mas eu vou lavar por quê? Porque eu vou sair com o carro, porque tá me incomodando, porque eu acho bacana andar com um carro legal, limpinho. Então você tem que ter um porquê. Porque se você não tiver um porquê, fica até maçante falar isso, mas é a única forma que tem de te explicar isso. Se você não tiver um porquê, não dá nem pra sair do lugar, entendeu? Por exemplo, você não consegue estudar se não tiver um porquê. Você pode até tentar e você vai conseguir por alguns segundos, por alguns dias talvez. Eu diria até por alguns meses, mas isso não vai se perdurar por muito tempo, porque o seu motivo não está muito definido. Então você começa a fazer uma coisa sem motivo e no começo você tem até uma forçazinha de vontade, começa a desenvolver essa atividade, mas com o tempo, se esse porquê não está tão claro, não está tão definido na sua cabeça, você vai se frustrar. E é natural começar a desanimar. Aí você para o primeiro dia e fala, amanhã eu estudo, hoje eu vou tirar de descanso. Aí você para o segundo dia. E o melhor exemplo para comparar é o exemplo da academia. A maior parte das pessoas iniciam a academia aí achando que o porquê dela é ter um corpo bacana. Só que será que ela está preparada para pagar o preço? Porque se ela realmente soubesse o porquê, ela estaria preparada para pagar o preço. Então as pessoas que conquistam são aquelas pessoas que entendem o seu próprio porquê, né? Então isso é muito importante que você tenha definido aí o seu porquê, né? Então eu quero mudar de vida porque eu quero uma carreira bacana, porque eu quero esse salário, porque é o meu sonho andar fardado. Esses são os motivos da maioria dos nossos alunos aqui, né? Porque a minha família vai me olhar de uma forma diferente e de certa forma se conquista aí um status social, né? Então todo mundo da sua família passa a te ver de uma forma diferenciada, como se você tivesse conquistado algo muito grande e você conquistou, né? Então você de certa forma é louvável aí na sua família, né? Enquanto todo mundo tá aí preocupado, tá tentando que todos os dias a pessoa tem que chegar no emprego lá e se preocupar em dar o melhor dela, e mesmo dando o melhor dela, ela pode ser mandada embora a qualquer momento. Ela pode, a gente viu aí que com a pandemia mesmo muitas empresas se fecharam, então muitas pessoas ficaram desempregadas e você não passa por esse risco. Então isso é uma situação de conquista muito grande. Qualquer pessoa que olha você e sabe que você é concursado, que você é dotado de estabilidade, você tem um salário bacana, você é reconhecido por isso, não só pela sua família, mas por todos que te olham. A gente analisa até a questão de os bancos, né? Você chega num banco aí como uma pessoa comum e digamos que você precisa de um crédito, você vai lá num banco e você tem que pegar a fila lá, você tem que pedir pelo amor de Deus para você conseguir um crédito às vezes, e um funcionário público é muito mais fácil, praticamente os bancos te entregam, te oferecem, eles descobrem o seu contato telefônico e começam a mandar mensagem perguntando se você quer fazer consignado e tal. Por quê? Porque o banco sabe que é garantido, que tá lá no final do mês e ele não tem risco, o risco do banco é muito pequeno. Então esse é um dos motivadores, né, do porquê as pessoas querem tanto prestar esse concurso. Então a pessoa tá numa situação ruim, onde ganha pouco, tem um salário que não satisfaz, não dá pra pagar as contas, não dá pra comprar aquele brinquedo pro filho, ou então não dá pra sair com a namoradinha que você queria, não dá pra fazer viagem bacana, pra curtir o carnaval, pra curtir o final do ano, não dá pra viajar, entendeu? Para as meninas dá pra comprar aquela maquiagem bacana. Muita gente passa por essa frustração e não é bom isso. Ninguém quer levar essa vida. Até quando que você vai levar essa vida? Então as pessoas passam a ter uma motivação. Qual que é a motivação? A minha motivação na época que eu iniciei para prestar o concurso, o motivo da minha decisão foi isso. Eu não estava satisfeito com o meu emprego atual, eu não tinha uma visão de crescimento ou de futuro naquele emprego e eu não queria ficar naquela situação por muito tempo. Então eu parei e pensei, não, se eu não quero essa vida, eu tenho que mudar.
E agora que eu defini que eu vou mudar, o que é que eu tenho que fazer para mudar, tá ok? Então, esse foi o meu porquê. Eu não estava satisfeito com a minha vida. Eu necessitava de uma solução. Eu pesquisei e encontrei o concurso público, o ramo das carreiras públicas aí, como uma solução. Já que eu defini que esse era o meu porquê e que eu ia realmente queimar a ponte, não tinha como voltar para trás, que isso é o que eu queria e eu ia me dedicar com todas as minhas forças, eu fiz acontecer em poucos meses. E é isso que eu preciso que você defina também, tá ok? Então é muito importante esse pilar do porquê. Se você não tem isso definido, não tem isso claramente definido, né? Fica difícil seguir daqui pra frente. Então, o primeiro pilar aí, tá ok? É mais uma questão motivacional, mais emocional, mais interna mesmo. Eu necessito que você, e você necessita também de se decidir realmente se é isso que você quer, pesquisa e decide pra você seguir firme nessa jornada, tá ok? Beleza? Então, eu deixo o resuminho sobre a nossa conversa aqui, tá ok? Não dá para fazer nada sem um motivo, então você tem que ter uma motivação. E quais são os motivos? Geralmente, a maioria das motivações aí são a conquista de um sonho, ter estabilidade, ter um salário bacana que o cargo oferece, né? Um bom plano de carreira, uma aposentadoria mais cedo, outros benefícios aí que vocês podem agregar também na vida de vocês, né? Plano de saúde, status social, reconhecimento da sua mãe. Imagina você chegando e falando para sua mãe, consegui passar no concurso que eu tanto sonhava. Olha aqui, ó, tá garantido agora o meu salário pro resto da vida. Sua mãe, seu pai tem uma tranquilidade gigante que você não é mais responsabilidade deles, você conseguiu se virar sozinho, nunca eles vão precisar de se preocupar mais com você, tá ok? Então isso são os maiores motivadores aí dos alunos, né, dos concurseiros, tá ok? Então agora que você tem definido o seu porquê, esse é o primeiro pilar, é um pilar mais interno, mais emocional mesmo. A gente entra no segundo pilar, que é muito negligenciado pela maior parte dos concurseiros, já falei muito isso. Mas eu sempre gosto de frisar. Então, como que você deve estudar? Qual a forma correta, professor, de estudar? Isso a gente vai bater na aula de hoje. Eu vou te mostrar na prática e a gente já mostrou outras técnicas aí nas aulas. A gente está na live de número 5, a gente já mostrou em todas as outras lives. Cada live tem uma técnica diferente, né? Então, a gente vai trabalhando os pontos. Então, antes de começar a colocar a mão na massa, eu já falei, o engenheiro, antes de iniciar aí a obra, ele tem que projetar, planejar a obra, fazer os cálculos, entender tudo certinho, para não sair uma cagada e a obra desabar, né? Então isso é natural. Em qualquer área da sua vida que você for analisar, é necessário um planejamento. Qual o planejamento dos seus estudos? Qual o seu plano de estudos? Quais matérias você vai estudar hoje? Porque não dá para sentar a bunda na cadeira todo dia e ficar pegando cada dia um livro que você mais gosta. Não dá para ser aprovado em concurso desse jeito. Se você faz isso, eu sinto em te dizer que você não vai conseguir ser aprovado em concurso. Sem organização, sem disciplina, sem estratégia, é impossível. O mundo dos concursos públicos hoje é bem vantajoso se você for comparar com a iniciativa privada. Eu já falei, os salários chegam ao seu dobro e os benefícios muito maiores ainda. Então, é muito concorrido. Então não dá para ir lá e chutar toda a prova e achar que vai conseguir passar em concurso. Não existe essa possibilidade mais, né? Não dá, né? É escassa essa possibilidade. Então a concorrência é muito ampla e o nível dos concorrentes cada dia sobe um pouquinho mais. Todos os dias sobe um pouquinho mais o nível dos concorrentes aí, tá ok? Deixa eu puxar o microfone um pouquinho de lado aqui para ficar mais clara a aula aqui. Então é muito importante que você tenha essa noção bem clara e definida, que você precisa de uma estratégia. E eu vou te ajudar com essa estratégia hoje. Na aula de hoje eu vou te mostrar o passo a passo que você deve seguir, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quais são essas técnicas, professor? Dá para ilustrar de uma forma genérica? E sim, a gente tem primeiro, qual que é o seu plano de estudos? A gente vai montar hoje o plano de estudo para PMGO, né? Então você já tem montado seu plano de estudos, porque é necessário, não dá para seguir nos estudos sem um plano de estudos. Seu plano de revisão, como que você vai estudar as técnicas mesmo, a prática, o passo a passo, você sabe? Como que você vai fazer bons resumos? A gente teve uma live específica só para isso. Como que você vai resolver as questões? Qual a maneira correta? Existe uma maneira correta de resolver questões, professor? Sim, existe. A nossa última live, a live de número 4, falou sobre isso, né? Como fazer simulados? É necessário fazer simulados? Sim, é muito necessário fazer simulados, tá ok? Como melhorar, né, os meus pontos fracos, professor? É possível isso? Sim, por meio dos simulados a gente consegue descobrir quais são os seus pontos fracos. A partir do descobrimento dos seus pontos fracos, seus pontos sensíveis, a gente pode trabalhar aqueles pontos de uma forma mais ampla. E é uma forma de você mesmo se autoavaliar. Então, a aplicação de todas essas estratégias que estão no segundo pilar, o pilar do como, né? O primeiro que a gente fala é o porquê. O segundo é o como. Se você entender como você deve estudar, aí sim a gente vai ingressar e entrar aqui no terceiro pilar, que é o quê? O terceiro pilar é o quê? O que você vai estudar. Só aqui que a gente entra no material. E a maior parte dos alunos, de uma maneira
errônea e não tão certa, não tão correta, entra direto aqui no terceiro pilar, pulando os dois últimos pilares. E é por isso que a maior parte reprova, não tem sucesso, tá ok? Apesar de você se esforçar, talvez, dedicar, se você dedicar e se esforçar da forma errada, você vai gastar todas as suas energias, talvez ficar frustrado e no final o que vai restar vai ser uma reprovação. E eu tenho certeza que você não quer isso, você quer passar nesse concurso, né? Então eu quero te ajudar. Então não é possível negligenciar esses dois primeiros pilares. O pilar do porquê, o seu motivo e o pilar do como, que são as técnicas, como você vai utilizar o material. Porque se você não sabe, não adianta eu te entregar um material de PDF de ótima qualidade, de excelência, videoaulas básicas, diretas ao ponto, resumidas, que tem tudo que vai cair no concurso, mas você não sabe utilizar, porque você vai utilizar da maneira correta. Você vai ver uma videoaula que você gosta mais, não vai ver a outra, ou você vai se perder no meio desse caminho. O que a maior parte dos alunos faz é o quê? Eu começo a estudar de um jeito, de uma estratégia mágica que eu desenvolvi aqui agora. Então, eu fui lá e comecei. Eu mesmo estou estudando, eu fui lá e desenvolvi e tô lá. Isso é você, né? Tô ilustrando você. Aí você tá lá tentando estudar, beleza, continua firme nos estudos, aí quando passa um mês de estudo, você vê que você não tá rendendo. Aí já começa a vir aquela pulguinha atrás da orelha. Cara, será que eu tô fazendo do jeito certo? Cara, parece que eu não tô rendendo, parece que não tá ficando bacana. O que eu vou fazer? Já sei, eu acho que eu vou mudar. Eu acho que eu vou pesquisar no YouTube aqui, eu vou pesquisar uma forma nova de estudar. Aí você vai lá e pesquisa e vê algumas informações. Você fala, nossa, eu estava estudando totalmente errado, eu tenho que começar de novo. Aí você começa de novo. Só que quando você começa de novo, você perdeu aquele prazo que você jogou fora praticamente, porque você jogou seus materiais fora na maior parte das vezes, você não conseguiu se organizar ali, aí você começa de novo. Mas aí quando passa mais um mês, você vê que você não está tendo rendimento. Aí você quer inovar de novo, criar uma forma mágica, um jeito específico, um jeito diferente de estudar, porque aqueles dois não deram certo. Aí quando vê, você passou 6 meses, 8 meses, tentando sempre resetar o seu estudo, mas nunca saiu do lugar. Você nunca conseguiu concluir uma matéria inteira, uma matéria por completo. Você nunca conseguiu levar ela do início ao fim. Você talvez negligenciou os exercícios, porque você pensava assim, ó, esse é o pensamento do concurseiro que fica jogando para depois. Fica o quê? Procrastinando. Procrastinar é a palavra, senhores. Esse é o pensamento do concurseiro. Então imagina que você não resolve questões. Por quê? Você pensa o seguinte, cara, eu não tô bom ainda para resolver questões, eu preciso de aprender para responder. Então eu vou fazer todo o conteúdo para depois começar a responder questões. Só que você nunca vai ficar bom para responder questões, porque é nas questões que você aprende. No concurso você só tá decodificando, você só tá entendendo o conteúdo no meio das aulas, né, das videoaulas. Então é nas questões que você realmente está aprendendo, que você está praticando, que você vai perceber a sua dificuldade. Eu só sei as minhas dificuldades quando eu inicio algo, quando eu faço. Igual tem muito aluno que fica o seguinte também, professor, hoje mesmo teve aluno que veio falar comigo, professor, e se esse aluno estiver assistindo, utiliza isso de aprendizado e que a sua dúvida sirva de aprendizado para outros alunos, porque eu sei que isso acontece com outros alunos, porque também aconteceu comigo há um tempo atrás. Então, foi depois de superar esse obstáculo, de passar para frente, de vencer isso, que eu posso chegar e te falar, ó, eu fiz e deu certo, e você pode fazer também, entendeu? Então, o que esse aluno perguntou? Professor, eu tô com muita dificuldade para fazer redação, eu não sei fazer redação. Porém, eu acho que eu deveria ler mais redações, entender um pouco mais sobre o assunto para depois praticar. E qual foi a minha resposta? Cara, faz uma redação nem que for a mais cagada do mundo, nem que ficar tudo errado, mas faz. Por quê? A gente tem um bloqueio interno, onde você começa e vem aquela coisa de talvez esse não é o melhor momento, nossa, não vai ficar bacana, vai ficar ruim, e se vai ficar ruim, é melhor estudar mais um pouquinho, é melhor colocar outra coisa na frente. Então, se você tem isso para fazer, você vem e você começa a colocar pastas embaixo dessa tarefa, na verdade em cima, né? E vai deixando essa tarefa para baixo. Cara, eu acho que eu tenho que estudar mais um pouco. Nossa, agora eu não tô bacana. Eu acho que eu devo ler algumas redações. Eu ainda não sinto confiança. Eu acho que eu preciso ler um livro, porque eu tô lendo pouco, talvez isso me ajude. Agora eu preciso de uma videoaula. Agora eu preciso de X, de aquilo. Então, você vai só jogando pra frente e a obrigação que é a principal, que só ela ia te fazer aprender, ela vai ficando pra trás, na pilha de coisas que você vai colocando na frente. Então isso é o quê? Qual que é o nome científico e técnico e facilitado pra isso? Procrastinação, tá ok? Vou dar uma live exclusiva depois somente sobre isso. Como vencer a procrastinação
para o concurseiro no mundo dos concursos. Como vencer a tal da procrastinação, a famosa procrastinação. Então é isso que a gente está fazendo. E não é só você que é procrastinador, todo ser humano é procrastinador. Se você tem uma obrigação que você deve fazer, você começa a tentar criar outras coisas, é uma janela de novas atividades que você começa a encaixar e vai deixando essa principal para depois, que é o que a gente falou? Fazer a redação para depois. Então você vai deixando ela para depois, só que aí no final do dia você fica cansado. Ou você já fez muitas outras coisas e se esgotou. E nesse momento, você acaba fazendo o seguinte, você fala, cara, eu vou deixar a redação para amanhã, porque amanhã eu começo, a primeira coisa que eu vou fazer é redação, então eu vou estar descansado, vou estar com a cabeça mais tranquila. Cara, e você procrastinou mais um dia. E não dá para fazer isso e ser aprovado em concurso. Então, hoje é o dia de redação, então eu vou produzir minha redação. Então, como que eu posso fazer se não entra ideia na minha cabeça? Cara, lá no concurso não vai ter o tempo do mundo disponível para você. Vai ter o prazo, então o que você faz na sua casa? Você vai lá e coloca um timer de 2 horas, de 1 hora, não sei, você vai baixando o seu tempo. Coloca nem que for 3 horas de início, baixa para 2 depois, põe 2 horas, começa com 2. E, cara, você tem 2 horas para fazer uma redação. Se vira, escreve qualquer coisa lá. No final você vai ler e entender como ficou sua redação, tá ok? A gente tem técnicas específicas sobre isso. Foi só falei da redação aqui para abordar que muita gente fica procrastinando, que muita gente fica passando outras coisas na frente, quando na verdade você deveria fazer aquela atividade que vai te desenvolver, tá ok? Então não passe isso para frente, tá ok? Beleza? Então isso é o que? Aqui é o entendimento de o que eu vou utilizar. Então aqui entra um material bacana, um material de qualidade, um material resumido, um material bisurado, um material facilitado e diversos outros termos que vocês quiserem agregar aí. Para quem tá ao vivo aí, pode mandar, vamos participando da aula aí. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar que a professora Estela tá no chat, eu também tô de olho aqui, tá ok? A gente vai tentar concentrar as dúvidas no chat hoje e a gente vai responder sem atrapalhar a aula aqui, tá ok? Então vamos lá. Então esse é o momento que você praticamente junta os dois pilares, os dois anteriores, o seu porquê, mais todas as técnicas que você aprendeu e vai utilizar tudo isso para na prática, você entender como você vai utilizar os seus materiais, tá ok? E é a segunda parte da nossa aula de hoje que a gente vai iniciar agora com o conteúdo, né? Com a prática mesmo. O que você deve fazer na prática após passar por esses tópicos que são importantíssimos que você saiba um pouco da teoria, das informações que vão levar com que você tenha um estudo prático diferenciado. E tem muita gente que não gosta dessa parte mais de teórica, mais de informações, mas é isso que vai fazer com que você se torne um concurseiro de alto nível, um concurseiro diferenciado. Não é todo mundo que ensina isso. Se você procurar na internet, na verdade eu não diria que não é nem todo mundo, é quase ninguém que ensina isso, porque isso é chato. Só que o que é chato, muitas das vezes, é o que faz a diferença. E é o que faz algumas pessoas que entendem e sabem aquilo que é chato terem sucesso em relação às pessoas que não têm sucesso, tá ok? Beleza? Então vamos lá, continuando. Então vamos entrar na parte da prática, tá ok? Deixa eu ver se tá tudo ok com a transmissão de vocês. Verificar aqui, tá bacaninha. Qualquer dúvida que for tendo pode mandar no chat, tá ok? Boa noite a todos aí. Vamos lá então. Vamos partir para a parte da prática então. Senhores, para iniciar, a gente fala um pouquinho então, agora vamos para a questão aqui dos conteúdos, né? Deixa eu ver qual que é. Pronto, aqui. Tá, a primeira coisa que eu preciso te ensinar aqui é em relação ao plano de estudos. A gente tem que começar do início. Então, o início é desenvolver o seu plano de estudos. Então, eu elenquei aqui para facilitar. Já deixei pronto para você, mas é isso que você vai fazer. Então, você vai fazer o quê? Você vai lá, pegar o edital. Pegou o edital, vai no conteúdo programático do edital. Então, achou o conteúdo programático do edital? Da PMGO, é isso que a gente tá estudando aqui, né? Você vai elencar, escreve num papel mesmo, em qualquer lugar. Ou você pode criar uma planilha. Se você é nosso aluno, você tem acesso à nossa planilha do plano de estudos, né? Então você pode criar, ou então se você é aluno, você tem acesso. Você pode alterar ou você pode pegar pronto com a gente aqui. Então, a gente indica sempre que você siga as aulas e crie o seu. Mesmo que você copie o nosso, mas a questão de você fazer vai te ensinar, e isso te torna autossuficiente e independente da gente, tá ok? Isso te torna mais inteligente, então é por isso que a gente pega no seu pé pra você fazer as coisas e não ficar pedindo pra gente fazer. Se você solicitar, a gente vai fazer, mas quem vai aprender é a gente, não você, entendeu? Então vamos lá. Então eu elenquei as matérias, então vocês estão copiando comigo aí, né? Então tem aqui, ó, português, história, geografia, política do estado de Goiás, aquela parte mais de atualidades, né? Direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo, legislação extravagante, processo penal militar,
Direito Penal Militar e Redação, tá ok? Depois a gente tem os exercícios dos pontos finalizados, que são os exercícios dos finais de cada aula que a gente vai falar, e a revisão dos conteúdos, tá ok? Se eu elencar, ó, eu elenquei aqui que você tem de 3 a 4 horas por dia para estudar, que é o mínimo necessário para que você consiga uma aprovação. Com 2 dá para tentar, dá para encaixar aqui, só que você não tem tempo para assistir videoaula. Mas vamos fazer uma teoria de 3. Eu tenho certeza que você consegue arrumar 3 horas na sua vida. Professor, como é que eu faço para arrumar? Aí a gente passa aqui, ó, na planilha da técnica dos 30 minutos, que a gente joga tudo que você faz durante 30 minutos para você entender e achar os momentos livres aí no seu dia para você encontrar essas 3 horas de estudo, né? Não vou passar por essa parte da planilha, porque em outras aulas a gente já bateu isso, né? Vamos para a questão prática de montar o plano de estudo de uma forma mais simples possível. Então você vai jogar, elencar num papel em qualquer lugar, ou numa planilha no Excel, pode ser da forma mais simples do mundo, as matérias, né? Então tá aqui, todas as matérias que você viu lá no edital, tá ok? Aqui eu já deixei visurado. Só para você ter noção, na nossa planilha aqui tem a contabilidade, né? Então a contagem, né? Então, se você estudar 1h30, que é 1 hora de conteúdo, mais 30 minutos de exercício, professor, como que eu administro isso? Eu vou explicar, calma, a gente vai chegar lá, tá chegando. De cada matéria, do seu ciclo, um ciclo é uma vez que você estuda todas as matérias durante o ciclo. Pode durar meia semana, uma semana e meia, depende da quantidade de matérias e de quantas matérias você divide por dia, né? Mas é uma vez que você bate todas as matérias do edital. Então, se você colocar 1h30 para cada matéria, mais contabilizando 2 horas para redação, que a gente falou, né? Mais 2 horas de exercícios aí, que você vai fazer, por exemplo, nos sábados, né? Que você vai revisar os exercícios. Mais a revisão dos conteúdos por semana, porque o nosso ciclo aqui ficou dividido, já vou mostrar para vocês. Vai dar uma semana completa, vai dar 7 dias no nosso ciclo, com um de descanso já. Vão dar 20 horas de estudo, senhores. 20 horas de estudo é muita coisa. Então, se você somar aí, por exemplo, 20 horas por semana, vezes 4, vezes 3 meses que a gente tem praticamente, vão dar 240. Vamos colocar 220, vamos contar 20, vai dar 220 horas de estudo líquidas. Cara, é muita coisa. Dá pra você ser aprovado nesse concurso se você dedicar realmente, tá ok? Então presta atenção nos quesitos da aula de hoje que vai te ajudar demais. Então depois que você colocou num papel aí todas as matérias que você necessita aí, que tá lá no seu edital. Aí você vai montar o seu ciclo, o seu plano de estudos. É aqui que a gente entra no planejamento. Então é mais ou menos, lembra do exemplo da engenharia lá? Então o engenheiro primeiro ele pega tudo que ele precisa fazer na obra, tá ok? Depois que ele precisa fazer tudo, ele tem que comprar os materiais que ele fez uma lista, não é? Então aqui, ó, é uma lista. A gente fez uma lista das matérias. Aí o engenheiro vai lá, depois que ele comprou, ele tem que colocar todo aquele material no chão para começar a montar a obra, né? E vai encaixando cada coisa no seu lugar. Então é a mesma coisa. Aqui a gente vai encaixar agora as matérias nos dias, tá ok? Para a gente conseguir montar o nosso plano, o nosso ciclo de estudos. Aí você pode ir pegando as matérias aleatórias e encaixando. Qual que é a dica? O X da questão aqui, o segredo aqui, ó. O segredo aqui é você colocar matérias diferentes no mesmo dia. Aqui a gente vai utilizar no nosso exemplo 2 matérias por dia, somente 2 matérias por dia, tá ok? Isso é para pessoa que tem de 3 a 4 horas. Vamos falar de 2 a 4, mas o melhor exemplo aqui é de 3 a 4. Tenta arrumar 3. De 3 a 4, tá ok? Então 2 matérias por dia tá excelente. Se você tem mais que isso, você pode dividir o seu dia em parte da manhã e parte da tarde. Então você vai criar um ciclo para a parte da manhã e um ciclo para a parte da tarde, tá ok? Então você pode dividir, fazer talvez 3 ou 4 matérias por dia. Aí a técnica é a mesma. Aí você vai criar 2 ciclos, né? Um para manhã e um para tarde você vai cumprir, tá ok? Então vamos lá. Mas vamos bater na regrinha do nosso ciclo do exemplo. É o ciclo básico de 3 horas, 2 matérias por dia. É a maior parte dos alunos, eu entendo que trabalha, que tem sua jornada, tem família. E o máximo que você dá para tirar é 3 horas. Sei lá, você acorda 1 hora mais cedo, dorme 1 hora mais tarde e tira 1 hora durante o seu almoço para você responder exercício, por exemplo. Pronto, te arrumei 3 horas, tá ok? Então vamos lá. Primeiro dia, vamos colocar aqui no dia 1, né? No dia 1, deixa eu apagar esse dia aqui. Vamos colocar aqui no dia 1. Português e penal. Da onde que eu arrumei essas matérias? Aqui da nossa listinha que você fez no seu papel. Então você vai criar aí, você pode fazer no papel também, não tem problema. Cria uma coluna, dia 1, vai escrever lá, dia 1. Então você vai escrever, ó, dia 1, português e penal, tá ok? Então só isso, que por enquanto só isso, português e penal. Dia 2, constitucional e penal, onde que eu arrumei também a matéria.
Aqui, né, eu fui pegando aleatório aqui. E qual que é a dica? A cereja do bolo aqui é você não deixar matérias parecidas, ou seja, é mais inteligente eu colocar matérias diferentes. Exemplo prático, professor, colocar penal com processo penal não é bacana. Não é bacana. Colocar penal geral com penal especial não é bacana. Por quê? O nosso cérebro, ele se esgota de alguns assuntos. E quando você inclui um novo assunto, é como se você estivesse começando de novo. Você está dando um novo estímulo para o seu cérebro. Então, é como se você resetasse ali para começar de novo com a mesma energia, com o mesmo gás, com a matéria nova. Se você coloca uma matéria muito parecida, o seu cérebro ele vai entender o seguinte. Ele fala, opa, mas isso não é novo, não. Eu tô chato. Nossa, eu não aguento mais estudar penal. De novo penal. Aí você fala, não, mas é processo. Mas seu cérebro ele não consegue entender as informações são parecidas. Então é muito mais vantajoso e produtivo quando eu coloco matérias diferentes. Por isso que eu elenco matérias diferentes aqui, tá ok? Tem muita gente que estuda colocando parecidos. Ah, vou colocar penal com legislação extravagante, vou colocar penal com processo penal, porque a mesma matéria então fica mais fácil. Não, não fica mais fácil, tá ok? Você tá burlando aí a sua forma de aprendizado, vamos dizer assim. Isso não sou eu que tô falando, são estudos científicos aí de faculdades famosas aí, como Harvard e outras faculdades aí que comprovaram aí por meio da neuroaprendizagem aí que isso é eficiente, tá ok? Então tudo que tem de melhor na tecnologia do estudo aí eu vou tentar te passar. Então vamos lá. Então colocamos português penal, constitucional, processo penal. Tá vendo que é diferente? Direito administrativo, penal militar. Processo militar, história e geografia. Olha aí, processo com história, o que tem a ver? Nada, a princípio, né? Legislação extravagante no dia 5, que é a nossa última matéria aqui da listinha de matérias que a gente colocou aqui, né? E redação. Ficou aqui para depois. Eu diria que é mais estratégico você utilizar aqui. Aqui eu deixei a redação embaixo, mas você não precisa de seguir essa ordem. Você pode começar, por exemplo, aqui ó, tem português e penal, você pode começar com essa matéria geralmente que você tem mais dificuldade. Então se penal é a matéria que você tem mais dificuldade, começa com penal, depois você pula para português. Aqui vice-versa. E aqui também. Aqui eu indico fortemente que você comece pela redação e depois você vai estudar o conteúdo de legislação extravagante, tá ok? Então aqui na redação é o dia que você vai precisar de um tempinho um pouquinho maior, tá ok? Você vai precisar aí de 3 horas e meia. Então você deixa pro último dia ou pro dia da semana que você consegue dedicar esse tempo aí. Porque é 2 horas de redação, mais 1 hora e meia de estudo aqui, tá ok? Então essa é a divisão bacana, simples, excelente, perfeita para você, facilitada, que vai te levar à aprovação, tá ok? Vai te levar à aprovação. Beleza, então por que deu 5 dias? Porque a gente foi colocando de 2 em 2 matérias e eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matérias mais redação, 10, por isso deu 5 dias. Se o concurso tivesse lá elencado 5 matérias, iam dar 2 dias e meio. E assim funciona. Aí quando eu chegasse no 2,5, como é que ia fazer? E aí vale para você que vai colocar 3 matérias por dia ou 4, né? Digamos que o seu ciclo se matou aí no dia 3. Só que você está estudando mais de 2 por dia, né? Então o que você faz agora? No dia 4 não tem dia 4. Se morreu no dia 3 todas as matérias do edital, no dia 4 ele vira dia 1 de novo. Então você vai rodando um ciclo. Por isso que é ciclo, é um ciclo perpétuo. A gente chama de ciclo perpétuo porque ele não acaba. Você vai rodando. Terminou, volta para número 1. Terminou a última matéria do último dia na divisão, volta para o 1 de novo, entendeu? Então você vai rodando. No nosso exemplo aqui ficou com 5 dias, porque eu coloquei só 2 matérias por dia, como se você tivesse somente 3 horas de estudo por dia, né? Então esse é só um exemplo. Aí eu sábado, mas eu quero estudar o sábado e o domingo também, professor. Tô focadaço. Cara, no sábado a gente vai fazer um negócio que vai aumentar os seus resultados. Bateu o ciclo, beleza. No sábado você vai fazer o seguinte. Você vai revisar seu material de resumo que você produziu durante a semana. Você vai revisar aquele material que você escreveu e qual que é o momento, eu já vou te falar como que você vai utilizar esse material e qual que é o momento, tá ok? Então você vai revisar todo o material da semana e você vai refazer os exercícios que você assinalou como difícil, por exemplo, que no seu caderno, ou você fez um arquivo no Word com aquele, digamos que você está respondendo online. Então toda questão que você achar difícil, você vai copiar ela e jogar para o Word e cria um documento lá do Word com essas questões difíceis, que no sábado o ideal é você imprimir e responder essas questões que você achou difícil. Se você está fazendo com apostila de exercícios, melhor ainda, tranquilo. Você vai lá e vai fazer então um asterisco naquela questão, porque no sábado você vai voltar e buscar as questões com asterisco para você responder só aquelas questões. Então no sábado é o dia de revisar e de refazer os exercícios que você achou difícil. É aqui que a gente vai bater os pontos fracos. É aqui que você vai se tornar forte uma coisa que você é fraco, tá ok? É nesse ponto. E o domingo, professor? Porque o domingo eu vou tirar a diferença, eu vou estudar demais. Domingo você não vai estudar porra nenhuma. Domingo você vai ficar quietinho.
Domingo é o seu dia de descanso. Por quê? Porque se você se cansar no domingo, na segunda você vai estar com preguiça ou no meio da semana e você vai avacalhar todo o seu estudo. Então você precisa de descanso de domingo, porque nós somos seres humanos. Então eu sei que você necessita de tirar um tempo com a sua esposa, de talvez aquele churrasquinho, de talvez qualquer coisa que você queira fazer no domingo. É o dia de descansar, é o dia de ficar tranquilo, tá ok? Dá pra tirar um dia, não vai te matar tirar o domingo. E isso vai, na verdade, te dar energias para você tirar a próxima semana com energia total e com muito gás para estudar, tá ok? É isso que eu espero de você. Então, como fazer o meu plano de estudos? Tá aqui. Tá criado. Professor, mas eu não entendi. Até aí eu entendi que são 2 matérias por dia, que eu tenho que colocar matérias diferentes e que no exemplo da PMGO, se eu dividisse dessa forma com esse exemplo, iam dar 5 dias no meu plano de estudos. Que no sábado eu tenho que revisar o meu material de resumo que eu vou produzir e eu tenho que refazer os exercícios que eu achei difícil que eu resolvi durante a semana. Mas o que é nessa planilha aí? Esse EX1 e EX2? Senhores, aqui vai ser 1 hora, então vai ser 1 hora de português, vai ser 1 hora de penal, aqui vai ser de constitucional a mesma coisa, e assim por diante, em todas as matérias, tá ok? Em todas as matérias. Só que eu falei que você vai estudar 3 por dia, não foi? Então se eu colocar 1 hora da matéria 1, 1 hora da matéria 2, dão 2 horas. E onde eu vou encaixar essa 1 hora que tá te sobrando? Você vai fazer o exercício da matéria 1, que aqui é português, então seria, 30 minutos, entendeu? 30 minutos do exercício da matéria 1. E aqui embaixo da matéria 2, que no caso é penal, né? Nesse exemplo nosso, seria mais 30 minutos de exercício da matéria 2. E assim por diante nas outras matérias. Ou seja, você vai então estudar 3 horas por dia. De que forma? 1 hora de português, 1 hora de penal, 30 minutos de resolução de exercício de português, 30 minutos de resolução de exercício de penal. Sobre o conteúdo que você estudou, é claro, não dá para responder exercício de um conteúdo que você ainda não sabe, que você não conheceu. Então, o ideal aqui é que você estude e no final da aula você procure alguns exercícios. E mesmo que é um conteúdo um pouco novo, você não conseguiu bater aquele tópico inteiro, não tem problema. Pelo menos uma parte daquele tópico você vai responder em exercício, né? Mas sempre vai tentando responder esses exercícios de acordo com o tópico que você está estudando na matéria. E assim por diante, você vai avançando, aí você pode ir revisando aqueles tópicos anteriores, tá ok? Dessa forma, você vai estudar 3 horas por dia. Ao total, se você bater esse ciclo aí, você vai estudar praticamente 19 horas e 30. Vamos arredondar para 20 horas. 20 horas por semana você vai estudar aí, tá ok? Isso de estudo líquido, não é sentar na cadeira e falar eu tô estudando e fica no celular. Aí eu fiquei 8 horas estudando, mas você passou 4 no WhatsApp e no Instagram. O que isso adianta? Porra nenhuma. Então aqui eu quero que você tenha resultado, tá ok? Beleza? Alguma dúvida? Se tiver, manda aí no chat, que no final da aula eu vou passar o olho nessas dúvidas ou a gente vai respondendo durante a aula aí, por meio do chat mesmo. A professora Estela está acompanhando aí com vocês, tá ok? Beleza? Então esse é o plano de estudos, tá ok? E como que eu vou utilizar? Dessa forma. Professor, eu entendi o plano de estudos, entendi que eu tenho que refazer a revisão, eu tenho que revisar e refazer os exercícios no sábado e domingo tá livre, beleza? Terminei esse plano de estudos. E agora? A próxima semana, na semana 2, como deu redondinho em 5 dias, o sábado a revisão e refazer os exercícios, domingo livre, o próximo dia, a próxima semana, na verdade, você vai repetir. Semana 2, semana 3, de novo, semana 4, de novo. E como que eu avanço na matéria dentro dos materiais, agora que eu entendi o meu plano de estudos, agora que eu montei o meu plano de estudos para a PMGO, como então que eu pego o meu material? Teria um jeito de mostrar. O que eu vou fazer? Eu não sei. Quando eu pego o meu material, eu tô com um livro aqui que eu tava lendo agorinha. Quando eu pego o meu material, deixa eu marcar aqui para não perder. Quando eu pego o meu material, livro excelente do Paulo Vieira, indico a vocês. Quando eu pego o meu material aqui e eu vou ler, eu não sei o que eu faço. Esse é o momento mais difícil. Então agora eu vou te mostrar o que você vai fazer na prática quando você pega o seu material, tá ok? Então, deixa eu encontrar a nossa tela aqui para a gente abrir o material aqui. Só um minuto. Pronto. Beleza. Ó, trocou a tela para vocês aí, né? A tela tá aqui, ó. Presta atenção. Então, essa é uma apostila de direito penal aqui do Instituto, por exemplo. Então, digamos que você tá com qualquer material que você estiver utilizando, ou a nossa apostila aqui do Instituto, ou uma doutrina, qualquer coisa que você esteja utilizando. Então, você vai pegar, durante essa 1 hora que você vai pegar, você vai fazer o seguinte.
Você vai pegar o material, vai fazendo as leituras e vai grifando as partes importantes. Então você vai fazendo praticamente isso aqui, ó, que eu já fiz no material, você vai grifando em cima dos grifos ainda. Então, ó, estudou divisão do Código Penal, ó, parte geral e parte especial. Ó, então percebe aqui que na parte geral do Código Penal não se trata de crimes. Aqui traz as regras. Pronto, fui lá e fiz um grifo. Na parte especial tem os crimes em espécie. Então você vai grifando. Vai grifando. Então você vai estudar praticamente, divide aí você tem que utilizar a sua estratégia. Você pode colocar, por exemplo, 40 minutos para você fazer a leitura e ir grifando, e 20 minutos para você ir pegando esses pontos que você grifou e colocando no seu material, escrevendo, seja digitado ou escrito, tá ok? Então você vai, descobrir aqui que na parte especial vai falar dos crimes, infração penal, o que é infração penal? Deve existir uma conduta humana, esse humano deve ter consciência do que ele está fazendo, tem que ter uma ação que deve ser voluntária e tem que ser uma conduta que é propositada ou descuidada. Nossa, então isso eu descobri aqui no material que constitui uma infração penal, tá ok? Todo crime gera um resultado? A pergunta, aí tem aqui, sim, tem até um exercício para você praticar aqui. Resumo bisurado, pronto, ó. Nossa, esse resumo do professor tá perfeito para mim, eu não preciso nem de incluir nada. Ou se eu preciso, eu vou incluir no resumo, eu vou copiar o resumo. Ou eu vou tirar um print da tela, ou eu vou produzir no meu material. Pronto, esse é o seu material de resumo que você tá produzindo, tá ok? Digamos que você parou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no final dos tópicos aqui na nossa apostila fica assim, ó. Exercício de fixação, faça o exercício na apostila de questões. Aí a gente tem uma apostila só de questões comentadas, que aí serve para os 30 minutos lá de resolução de questões, né? Então tá aqui. Terminou? Você não vai fazer os exercícios ainda porque não chegou o momento. Então o que você vai fazer? Passa para o tópico de baixo e vai, princípios. Agora eu vou estudar o princípios. O artigo 1º, não há crime sem lei anterior. Não, o princípio da legalidade, da anterioridade, da reserva legal. Tá tudo aqui no artigo 1º. Vou pôr no meu material. Foi grifando, deu 40 minutos, o timer do relógio vai despertar. Pam, 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 pam. Timer despertou do relógio, né? Então agora, o que você vai fazer? Agora, você tem 20 minutos para voltar e anotar os pontos importantes da aula que você achou. Então aqui você vai voltar na aula, né? E vai pegar os pontos importantes. E digamos que você estudou e nesses 40 minutos que você estudou o conteúdo, ou uma hora, não sei como que você vai definir o seu horário, mas digamos que você administrou aí para estudar e anotar, né? Tem que ter essas duas partes da aula, estudar e anotar, beleza? Digamos que 40 minutos você conseguiu parar na apostila na página 10. Você parou aqui na página 10. Aí você vai anotar, olha aqui, ó. Você volta lá no plano de estudos. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Você volta lá no plano de estudos. Aí você vem aqui, ó. Por isso que é bom você deixar um espacinho, né? Aí você vem aqui e anota aqui uma informação. Tipo P10. Que você parou na página 10. Tá vendo? Parei na página 10. Em penal a gente estava, né? Digamos que português também. Você parou na página 10. P10. Você anotou que você parou na página 10. Então, quando você for vir na segunda semana aqui em português e penal, de onde você vai continuar? Na página 10. Só que aqui, quando você for na segunda aula de direito penal e português, você já vai ter um material de resumo que você produziu na aula anterior que a gente estava falando. Então, antes de iniciar o seu estudo a partir da página 10, você vai ler o seu material de resumo que você produziu antes aqui, ó. Então, antes da uma hora, então você poderia dividir essa uma hora sua da seguinte maneira: 10 minutos para anotação no final de você fazer a leitura e os grifos, e 10 minutos anteriores para você fazer a revisão da última aula. Então, eu começo com a revisão, com a micro-revisão, porque assim é uma forma de criar micro-revisões. Eu sempre estou revisando os conteúdos. Essa é uma forma de fazer a revisão de 7 dias, por exemplo. A gente vai fazer a revisão de 7 dias. Você faz a revisão de uma hora praticamente. Quando você termina o exercício, você faz as questões. Então você já está fazendo a primeira revisão. O ideal seria fazer uma revisão um dia depois. Mas digamos que você vai pular essa. Você faz uma revisão com 7 dias. De que jeito? Antes de iniciar português e penal a partir da página 10, que foi onde você parou o estudo aqui, agora você vai fazer 10 minutinhos. Então aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui do lado, aqui que você vai ver. 10 minutos. Minuto de revisão. 10 minutos de revisão. Espera aí que ficou cagado aqui. 10 minutos de revisão. Deixa eu ver se você está copiando também. Tá, beleza. 10, aí vira 40 minutos. Leitura e grifo.
Beleza? Então, 40 minutos de leitura e grifo e mais 10 minutos para anotação. É a criação do material de revisão, né? Vou colocar heavy aqui, resumido para você. É a criação do material de revisão aqui. Então tá aqui para você. Essa é a fórmula. Como que eu vou estudar, professor? Como que eu vou pegar os materiais? Então você vai chegar, pôr a bunda na cadeira, já tá tudo planejado. Então você sabe que dia que é hoje? Hoje é o dia 1. Hoje é o dia 2, hoje é o dia 3, hoje é o dia 4, então digamos que hoje é o dia 3 aqui. Então no dia 3, o que você vai fazer? No dia 3, eu tenho que estudar aqui no nosso exemplo, Direito Administrativo e Penal Militar. Então eu vou pegar a minha apostila de Direito Administrativo e vou pegar ela e vou estudar. Se é a segunda aula, eu já tenho o material de revisão. Se eu tenho o material que eu produzi na aula passada, então eu vou pegar primeiro meu material de revisão. Então eu pego meu material de revisão 10 minutos. Coloca no timer do relógio, 10 minutinhos, vou papirar esse material de revisão. É rapidão, é rapidinho mesmo, é 10 minutos. Deu, se não deu, já foi. É esse tempo que você tem, isso é para te disciplinar a ser rápido. Beleza, agora eu vou pegar 40 minutos, a apostila tá aqui de Direito Administrativo, eu vou lendo a apostila e grifando. Vou lendo e grifando, posso sublinhar, criar uma setinha, anotação se eu quiser. Beleza, terminei, eu tenho mais 10 minutos para fazer a anotação, então agora eu vou pegar o meu grifo, se eu tô lendo em PDF e eu sou digital, eu gosto só de computador, de celular, então agora eu vou produzir o meu material. Então eu vou pegar no Word mesmo, no bloco de notas, qualquer lugar que você for fazer anotação, copiar os pontos que eu achei relevante e colar lá no meu material e escrever alguns bisuzinhos, porque não adianta só Ctrl+C, Ctrl+V também, né? Aí você deixa arrumadinho, formatadinho, tipo, por exemplo, o nosso resuminho aqui da aula de hoje. É um ótimo exemplo para você, né? Então, se você analisar aqui, ó, quer ver? Esse conteúdo aqui, ó, deixa eu trocar para você, pronto. Se você analisar esse conteúdo aqui, ó, repare que ele tá bisuradinho, ó. Tem umas partezinhas de azul, tem um marcador aqui no porquê, tem umas partes grifadas em negrito, outras não. Tem umas partes que tem tipo um marcador aqui que é um subtópico. Então tá bem arrumadinho, tá bem bisuradinho. Então é isso que você tem que fazer no seu material. Ele tem que ficar bonitinho, tem que ficar arrumadinho, porque senão você não vai ter interesse em utilizar esse material, né? Então é muito importante. Essa é a parte prática de utilização do material, beleza? Então aqui eu te ensinei como utilizar. E você vai fazer isso com a primeira matéria, com a segunda matéria, com o dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. No sábado você revê o seu material de resumo que você produziu no decorrer da aula e refaz os exercícios. Professor, eu não tenho apostila de exercício, eu não gosto, eu prefiro aplicativos, sites. Aí você vai assistir a live de número 4. Tá ok? A live de número 4, eu vou te mostrar como que você mexe aqui, ó, por exemplo, no tag. Não significa que é obrigatório usar o tag, mas eu vou te mostrar como que você utiliza aqui. Então você pode pegar aqui, ó, as questões, por exemplo, e aí os 30 minutos que você tem que responder, né? Eu vou pegar o meu caderno aqui da PMGO de 2022, que eu ensinei como que você pega esse caderno. Vou pegar a Direito Administrativo aqui, ó. Vou abrir as questões. Aí beleza. Vai abrir as questões para mim aqui. Pronto, primeira questão. Olha aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima, ó, o timerzinho aqui, ó, o tempo é 30 minutos que eu vou resolver. Resolvi, beleza. Não resolvi, passou. Qual que é a forma que eu vou resolver essas questões? Você vai assistir a live de número 4 também, tá ok? Hoje ela sai do ar, mas para você que é aluno, você pode ir lá que tá no portal, a live de número 4, tá ok? Tá lá no portal da área do aluno, de acesso ao aluno, tá ok? Para você que não é aluno, se você quiser adquirir, você pode saber mais informações chamando a gente no suporte, se você participa de algum dos grupos, ou então você pode entrar no nosso site, tá ok? Mas para a maioria aí, tá aqui, eu ensinei. Você pode pegar as questões aqui no tag, ou você pode ter uma apostila de questões também, entendeu? Tranquilo? Então essa é a parte prática de como utilizar os materiais, tá ok? É isso que eu queria te passar aqui em relação à criação de todos os conteúdos. Eu espero que você tenha aprendido 100% da prática aqui. Te ensinei, vamos retomar, te ensinei a parte teórica do tripé da aprovação, que é o porquê que você necessita você tem que saber o seu porquê. O porquê que você está prestando esse concurso. O que isso vai te trazer de diferente na vida? O que isso vai mudar na sua vida? Isso é relevantíssimo, é importantíssimo. Agora que você já sabe, você tem que entender como que você vai estudar. É como se fosse um engenheiro. O engenheiro decidiu que ele quer fazer uma casa, mas agora como que ele vai fazer essa casa? Ele tem que entender. Então é você planejando. Eu te ensinei como que você pode montar o seu plano de estudos, como que você vai separar, elencar quais matérias para depois juntar essas matérias no plano de estudo. Depois que você tem um plano de estudos, você vai utilizar o quê? Onde que entra o quê? É aqui que entra um material
bisuradaço do curso preparatório, por exemplo, que você adquire, tá ok? Se você quiser adquirir o nosso curso preparatório, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com a gente. Aqui embaixo desse vídeo tem os nossos canais. Então você vai ter o canal do YouTube, você vai ter o Instagram, você pode falar comigo pelo Instagram, pode entrar em contato pelo WhatsApp também, tem o WhatsApp aqui embaixo, tá ok? Então se você tiver interesse, quiser, tá livre para você, tá ok? Se você já tem outro material, se você utiliza outro, aula é para te ajudar, tá ok? Desde que você faça utilização das técnicas das aulas, você vai ter resultado, tá ok? Se você quer um material que a gente preparou especial para você, tá aqui, tranquilo? E é isso, senhores. Conteúdo da aula de hoje, espero que foi produtivo aí para vocês. Acredito que sim, vocês podem dar o feedback no áudio aí. O que vocês acharam da aula de hoje? Manda aí, o pessoal tá mandando aí. Manda aí no feedback. Se tiverem dúvidas, pode perguntar no privado também, tá ok? Que eu vou responder, na verdade, todas as dúvidas de vocês, tá ok? A gente, na quinta-feira, recadinho pra vocês, pra quem não é seguidor do Instagram, na quinta-feira a gente vai ter um mini simulado, todas as quintas a gente tem um mini simulado, então segue lá, é @prof.kainafogaca. Se você, tá aqui embaixo também o link pra você seguir, tá ok? Você pode seguir e fazer os simulados aí nas quintas. E terça-feira que vem a gente tem um novo assunto aqui na aula. Durante a semana eu vou divulgar o novo assunto da aula da terça-feira que vem pra você. A gente vai estar ao vivo às 8 horas de novo aqui, tá, com a aula de vocês, tá ok? Beleza, senhores? Tranquilo? Espero ter ajudado todos vocês. Quem não curtiu a aula, não esquece de curtir, tá ok? O conteúdo tá muito bacana, relevantíssimo para vocês. Vocês curtindo a aula, compartilha com os amigos aí. É uma forma que você tem de ajudar a gente a encontrar mais alunos que estão interessados em aprender sobre concurso, sobre como passar em concurso público, tá ok? Espero que você tenha gostado da aula e eu te espero na próxima aula, tá ok? Até mais, tchau, tchau!